Fala pessoal, sou Ariel Issahá e hoje vamos falar sobre viagens missionárias. Olha que interessante, eu estive olhando uns vídeos dos últimos dias aí e tem um casal que eles viajam pelo mundo e eles estão agora em Cairo, Egito. Não sei se é agora, mas eles gravaram um tempo aí. E nossa, as pirâmides do Egito são imensas. Aquelas três principais, né? Kelps, Miquerinos e... esqueci o nome da outra. Kelps, Miquerinos e Kefren. Nossa, imensas pirâmides. A tecnologia que tinha na antiguidade é bastante curiosa, né? Pois é. Aí a mulher fala que foi alienígenas. É, de fato, alienígenas. Os anjos caídos ajudaram eles nessa tecnologia que há 2000 anos antes de Cristo eles construíram as pirâmides, né? Esse versículo, primeiramente, bom dia a todos, né? Ontem, Natal, né? Natal, anunciado assim, nascimento de Cristo. Eu, porém, anuncio outra coisa, né? Eu anuncio a morte de Cristo. Porque ele fala para anunciar todas as vezes que lembrar, né? Partir o pão, tomar o vinho, suco de uva. Existe aí um paradoxo, né? Porque tá muito fora de época, Jesus não nasceu em dezembro. E eu vejo esse paradoxo porque eu posso perceber que existe uma data em que não precisa ser específica. Ele fala que toda vez que você beber na memória dele, você anuncia a morte dele, que isso significa, simplificando as coisas, que você está tomando a Santa Ceia, né? É algo que você, dentro da religiosidade, você nunca vai compreender o significado das coisas, né? A religião nunca vai te apresentar com exatidão o que você está fazendo ali, né? Partir o pão é partir o corpo é a igreja. Partir o corpo é trazer divisão. Como eu estava dizendo, partir o corpo é partir a igreja, é trazer divisão. Até o próprio Jesus, ele diz que eu não vim trazer... Eu vim trazer divisão, eu vim trazer separação. E existem alguns conceitos que precisam serem vistos desta forma, né? O corpo é a igreja, o sangue simboliza uma nova aliança, tudo diferente. Então, o problema da religião é que ela insiste em preservar conceitos antigos, né? Conceitos que são bíblicos, mas não são cristãos. Nem tudo que está na Bíblia é cristão. Existem vários exemplos. Não faz parte do cristianismo. Faz parte, está na Bíblia. Satanás também está na Bíblia, ele está descrito na Bíblia. Mas não tem a ver com a ideia. Então, né, ontem eu ceiei, né? Na noite do Natal eu ceiei, eu anunciei a morte, eu anunciei traição, né? Na noite que ele foi traído, ele partiu o pão. Ele anunciou que haveria divisão na igreja. E ele anunciou um novo testamento através do sangue dele, né? Através da morte dele. Então, o que acontece é que geralmente nessas datas festivas assim, né? O pessoal, eles se concentram mais em se alimentar bem, né? E desfrutar de manjares, de comidas diferentes. Isso é bom, beleza. Mas as pessoas acabam se esquecendo do alimento espiritual, né? Que é o que verdadeiramente nutre a vida espiritual da pessoa. E desta forma, né? Pautado na ideia religiosa, as pessoas elas não aceitam o ensino, elas desprezam o ensino, né? Tal que o ensino, ele vem de Deus, né? Toda dádiva perfeita vem de Deus. Então, o que a Bíblia fala é uma palavra revelada e que diz o seguinte, né? Que Deus, ele levantou para si apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, né?
são dons ministeriais para o que? Edificar o corpo de Cristo, para trazer edificação. É um corpo que ele é espiritual. Então, estas pseudo-igrejas que são da religiosidade, são da religião, elas somente reconhecem os pastores, né? É algo que é muito pop, né? Muito popular aí, só existe pastores. Eles não conseguem reconhecer aquele que dá o ensino, aquele que é o profeta, né? Eu não estou falando como no Antigo Testamento, eu estou falando como dons. Então, eu estou falando da nova dispensação, né? Os dons ministeriais, né? Não tem a ver com o Antigo Testamento. O profeta, que é um dom ministerial, né? Ele atua diferente, não é como no Antigo Testamento, né? Não se tem mais necessidade de se ter um profeta como no Velho Testamento tinha. Ele já nasceu, Yeshua. Bom, só é possível entender a mente de Cristo quem possui a mente dele, quem possui a mente de Deus, né? E quem não tem, não vai entender mesmo, porque lá, por exemplo, a Torre de Babel, ela foi construída porque eles queriam chegar até Deus. Só que Deus, ele é do contra, né? Não quero que vocês cheguem até mim com seu... Então, o propósito daquela torre era que eles chegassem até Deus. E Babel significa porta para o céu, né? Porta do céu. E Deus é do contra, ele não queria que eles chegassem até ele através dos próprios méritos deles. Deus destruiu aquela torre, enviou anjos para confundir a língua deles e fez com que eles se separassem pela terra, que era o propósito. Então, esse é o propósito inicial, né? O primeiro mandamento que Deus deu é: cresçam, multipliquem e se espalhem sobre a terra. Então, eles estavam fazendo o contrário, né? O espírito territorial daquele lugar fazia com que eles pensassem ao contrário. Não, vamos nos unir. Não, vamos nos unir, construir uma torre e chegar até Deus. Então, não tinha a ver com a vontade de Deus, com o plano de Deus. Então, eles construíram aquela cidade e esse foi o propósito da primeira cidade, que não é diferente de hoje em dia, né? As metrópoles hoje em dia, qual que é o propósito delas? Reunir pessoas de diversas partes do mundo em um só lugar. Então, mas o que tem a ver? Isso é contrário ao propósito de Deus. E o propósito de Deus é expansão, é alcançar mais lugares, é se espalhar pelo mundo. Este é o propósito de Deus, não é ficar parados em um mesmo lugar, sem construção nenhuma, sem progresso nenhum. Isso não é vontade de Deus. Esse é também o propósito. Se concentrar em um só lugar é o propósito da religião, da religiosidade, né? Manter pessoas prisioneiras de dogmas é o propósito da religiosidade, não é o propósito de Deus. A mente de Deus é expansiva, ela é ampla, não é limitada, não existe limite, não existe dificuldades. O conhecimento é amplo. Então, se você for notar, tudo que está relacionado a Deus está relacionado ao primeiro mandamento dele, né? Primeira demanda que ele coloca, né? Vocês cresçam e multipliquem, né? Tem a ver com reprodução, reproduzir, né? E se espalhem sobre a terra. Mas aí está uma palavra-chave, né? Está um mistério que não é mais mistério para mim. Para se multiplicar, né? Para vocês, para haver reprodução e progresso, vocês precisam de crescer primeiro. E crescimento não é só físico, é crescimento espiritual. É você crescer como ser humano.